E tem aquela lá que eu estava sentindo tão fortemente a presença de Deus através da vida de homens e mulheres que Deus estava levantando, que quando eu, no meio da multidão, fui chamado à frente, eu simplesmente coloquei as mãos sobre o chão da plataforma onde aquelas pessoas estavam ministrando e eu comecei a chorar tanto e receber tanto poder de Deus pela honra que sentia de poder estar ali naquele lugar especial, sem jamais poder imaginar que algum tempo depois eu estaria com aquelas pessoas ministrando em tantos lugares. Fica aí que eu vou te contar essa história. Era o ano de 1998, janeiro. Estava acontecendo o 8º Congresso de Batalha Espiritual, dirigido pelo apóstolo Aneusa Itioca, que tinha começado em 91 lá em Valinhos, esse trabalho que até hoje tem abençoado tanto a nossa nação. Foi um momento em que eu pude conhecê-la e conhecer tantas pessoas que estavam sendo usadas por Deus para marcar a nossa nação e que se tornariam pessoas com quem eu teria acesso, proximidade, com quem eu poderia, em algum tempo depois, estar junto e viajando e ministrando em tantos lugares do Brasil. Foi um momento tão marcante que eu guardo até hoje essa lembrança aqui. Olha, o crachá que identificava as pessoas que estavam naquele congresso. 23 a 25 de janeiro de 98 foi o que aconteceu. Nessa conferência eu conheci, além da apóstola Aneusa Itioca, eu só ouvia falar dela, não a conhecia pessoalmente, mas também o apóstolo Sinomar, de Goiás, de Goiânia, o apóstolo Francisco Nicolau, o Mike Shea, um profeta que Deus mandou para a nossa nação. Eu tenho a impressão que ali foi o momento em que ele também foi conhecido pela Igreja de Cristo no Brasil e que Deus começou a usá-lo de uma forma efetiva. Eu lembro até hoje a pregação que ele fez naquele dia. Foram marcos, muito grandes do Senhor no meu coração, na minha vida. E foi lá nessa conferência também que foi recebido o apóstolo Harold Cabaleiros, que fez um convite a essa liderança que Deus estava levantando e que estava já sendo usada por Deus no Brasil, para que fossem a Guatemala naquele mesmo ano, para que vissem um grande avivamento que Deus estava derramando lá. E eu pude ir com aquele grupo e eu comecei a caminhar com muitos deles. E algum tempo depois o Senhor me deu a honra de receber a destra de comunhão e de estar ali. Eu lembro de algumas coisas que eu quero contar para você, e uma delas é que a minha esposa trabalhava num regime de horário que não permitia que ela estivesse durante a semana naquele evento, mas no domingo pela manhã eu disse: Carla, você precisa ir, porque ali uma pessoa ministrando, uma pessoa da Guatemala, era o Harold Cabaleiros, e ele fala como se eu pudesse estar ouvindo o apóstolo Paulo nos nossos dias. Eu não tinha dimensão que o que Deus estava realizando era restaurar o ministério apostólico nos nossos dias, e nos dando uma figura tão importante. Eu lembro que numa das manhãs houve um derramar do Espírito Santo tão glorioso, numa das ministrações em que o Harold Cabaleiros ministrava, e ele convidou, junto com outros ministros, que todos que estavam ali fossem à frente. E eu fui uma dessas pessoas e eu estava ávido para receber o que Deus tinha para todos nós. E eu lembro que eu coloquei as minhas mãos sobre a plataforma, aonde estavam ali a apóstola Aneusa, o Francisco Nicolau, o apóstolo Sinomar, pessoas que se tornaram amigos, pessoas com quem eu viajei por tantos lugares no Brasil. E eu coloquei as mãos ali em cima, onde eles pisavam, e eu comecei a chorar, dizendo: Deus, obrigado pela honra de poder colocar as minhas mãos onde esses homens e mulheres que te servem estão pisando. Olha, se você pensa alguma coisa que não convém, eu quero te dizer que é zero idolatria, culto ao homem, nada disso, Mas é a compreensão que as pessoas, quando a Igreja de Cristo nasceu, colocavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos, reconhecendo que havia uma autoridade para que se tocasse até os confins da terra com o Evangelho de Cristo. E uma vez Barnabé, ele leva e entrega aquilo que
Deus tinha colocado no seu coração, ele vendeu uma propriedade que tinha e entregou aos pés dos apóstolos, e depois de um tempo ele foi chamado como apóstolo também do nosso Deus. E eu quero te dizer que eu não podia imaginar, para mim eu estava satisfeito de apenas colocar as minhas mãos, mas a destra de comunhão me foi oferecida, e eu hoje posso, chamar algumas dessas pessoas de meus amigos queridos, com quem pude aprender tanto, não só de ouvi-los pregar das plataformas, mas de andar com eles, de comer com eles, de vê-los agir quando as câmeras não estavam filmando. Eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus por isso. Eu quero te dizer que 1 minuto com pessoas que servem a Deus vale mais do que um seminário inteiro. E eu quero te dizer que é tempo, dos corações dos pais se voltarem aos filhos e dos filhos aos pais, porque o nosso Deus tem um grande avanço para a Igreja de Cristo. Ele quer que a gente faça parte juntos disso. Que Deus te abençoe.